Amém de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão, depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que perece, que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura começa falando de Estevão, que era, vocês lembram, um simples diácono. Mas Deus fazia maravilhas através dele. Milagres, curas, coisas portentosas que chamavam a atenção do povo e que chamavam a atenção principalmente dos inimigos do Evangelho, dos inimigos dos cristãos. E com isso, 3, 4 grupos se uniram e se puseram contra Estevão. Eles não aturavam ver Estevão, que eles conheciam, fazendo prodígios, fazendo milagres, realizando curas, mas eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Eles não resistiam, porque Estevão, com toda a simplicidade, falava, anunciava, realizava, mas eles não entendiam, eles não compreendiam, eles não aceitavam. E o que fizeram foi uma coisa grosseira. Subornaram pessoas, quer dizer, deram dinheiros para as pessoas, para algumas pessoas, para que falassem coisas horríveis a respeito de Estevão. Que ele havia rompido com os ensinamentos de Moisés, que ele proferia blasfêmias contra Deus, e assim incitaram o povo, os anciãos e principalmente os doutores da lei. E com isso conduziram Estevão ao Sinédrio, que eu falei, era aquele espécie de senado de sacerdotes. E no Sinédrio, eles também, mais uma vez, buscaram pessoas que falassem mentiras contra Estevão, dizendo que Estevão proferia blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, e por isso prenderam a Estevão e o conduziram para o Sinédrio, e no Sinédrio
ali as falsas testemunhas falaram muito contra ele, inclusive que ele dizia que Jesus iria destruir o templo, já era uma coisa passada anteriormente, mas eles trouxeram isso e colocaram nos lábios de Estevão. Mas muito bonito, todos os que estavam ali sentados no sinédrio tinham os olhos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Quer dizer, havia um brilho especial nele. Como Jesus na transfiguração, né? Algo semelhante aconteceu com Estevão, porque todos aqueles falsos testemunhos eram falsos. E Estevão era totalmente inocente daquilo tudo que o acusava. Já o evangelho de hoje começa lá quando Jesus multiplica os pães e o povo, 5.000 homens, é saciado dos pães que Jesus multiplicou. E esse povo verificou que havia apenas uma barca ali na beira do mar. Vocês se lembram que, como o povo queria fazer Jesus rei, Jesus sobe para o monte. Depois ele desce, vê os apóstolos em apuros, porque o vento era muito forte, as ondas eram encapeladas, e eles assim. E Jesus anda por sobre as águas, até que os apóstolos recebem do lado de lá. No dia seguinte, eles já estão voltando. E havia um povo esperando. Mas não vieram para o lugar que eles esperavam. Daí eles pegam o caminho de Cafarnaum, que era o quartel-general de Jesus. E lá encontram Jesus. E eles todos curiosos, né? Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus disse uma coisa tremenda para eles. Em verdade eu vos digo, isso em verdade, era muito forte para um judeu. Em verdade, eu vos digo, não viestes para ver sinais, milagres, mas porque comestes pão no dia anterior e ficastes satisfeitos. Realmente Jesus percebeu que eles esperavam encontrar mais pão, porque é certo, o pão que ele multiplicou era delicioso. Então Jesus jogou na cara deles isso, e Jesus tira a conclusão: esforçai-vos não pelo alimento que perece, esforçai-vos não pelo alimento, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Então, é outro alimento. É a doutrina dele. É a purificação da lei de Moisés que Jesus estava trazendo. Eles, então, sem graça, né? Porque Jesus viu a intenção deles, dizem: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus afirmou: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Então, que vocês acreditem em mim, que vendo as minhas palavras, que vendo os prodígios que eu realizo, acreditem naquele que me enviou. Isso que era o importante. Não era pão e nem pouco pão, mas era justamente acreditar. E eles não estavam aí dispostos a acreditar, mais para ter mais pão. Mas Jesus ensinou para eles, e está no Evangelho de São João, e é isso que nós devemos fazer. Buscar não o alimento que perece, porque tudo nesse mundo passa. O que comemos no almoço já foi. A roupa que nós usamos já suja. E temos que lavar. Mas temos que buscar a veste do céu que o Senhor põe
em nós. O alimento que o Senhor nos dá e que nos leva para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja